Desvantagens e cuidados que a gente tem que ter quando for utilizar o eSIM, tá? Se você já utiliza, você já conhece. Se você não utiliza, você vai conhecer, e até quem já utiliza pode ficar de olho em algumas visões que é interessante você ter, tá? Primeiro, a segurança das informações. No SIM card, a princípio, ninguém consegue acessar o meu SIM card de maneira remota, do tipo, eu vou acessar o teu SIM card e vou mudar a tua linha. Não, você tem que acessar o sistema da prestadora para fazer isso. Tem que ter acesso à prestadora para fazer algum processo de configuração. Mas no eSIM, uma visão que vai acontecer, ou seja, estou prevendo que vai ter uma possibilidade maior de ataque de invasores, de hackers, de crackers, para que ele pegue alguma informação sua, para que ele faça mudanças. Então, eu acho isso um ponto de atenção. Qual é a segurança corporativa que vai ter nos equipamentos, que vai ser praticamente que nem a rede de computadores, que vai estar conectado muito mais fácil. E se você misturar isso com 5G, que vai ter mais velocidade, é um risco maior ainda da parte de segurança das informações, que o gestor de telecom deve ficar ciente, deve ter atenção sobre esse ponto, tá? Modelo de dispositivos é outro ponto que você pode ficar ciente se é uma desvantagem ou um cuidado. Por quê? Os aparelhos básicos, hoje você não tem aparelhos com eSIM. Daqui a pouco, possivelmente você já deve estar encontrando isso no mercado. Mas você tem que avaliar quais são os equipamentos, quais são os modelos, quais são os preços. E aí você tem que ver isso, porque você não vai ter mais chip reserva, você vai ter aparelho reserva. E aí você tem que avaliar esses modelos, quais são os equipamentos, se vai precisar de um equipamento mais robusto, mais avançado, como é que vai ser com essa adoção do eSIM. E troca de equipamento, ou seja, você deve planejar e projetar isso. Por exemplo, se você tem uma empresa que você faz troca de aparelho de ano em ano, você tem que projetar isso. E qual é a quantidade de troca de chips? Quais são os motivos? Se você não tiver essas informações, lógico, você tem que projetar. Tenho aqui, vou dar um chute, tá? 20 linhas, eu tenho 20 aparelhos e aí eu dou para todo mundo. Mas se tiver alguém roubado, algum perdido, como é que você vai fazer? Então você vai ter que ter uma certa gordura de equipamentos para poder, deu problema, você já entrega, para ter velocidade. Ou não vai ter estoque, qual é o procedimento que vai ser feito quando alguém perder ou for roubado? Porque você vai precisar comprar ou fazer locação de algum equipamento. E nesse cenário, você tem que planejar em um cuidado que você vai ter que ter um pouco a mais com equipamentos com eSIM por causa desse tipo de fluxo. Essa é a ideia. E uma desvantagem que pode acontecer é se você precisar voltar para o SIM card. Alguns prestadores você pode ter uma certa dificuldade. Ou ter cuidado se você for fazer esse processo. Eu já vi pessoas fazendo esse fluxo e odiaram, vamos dizer assim, esse processo de voltar para o SIM card. Já tiveram outras que conseguiram fazer sem dificuldade. Deu problema no aparelho, perdeu, foi roubado e conseguiu voltar sem, vamos assim, preocupações. Então, como existem os dois cenários, é um ponto que eu acredito que seja cuidadoso. A gente, como gestor de telecom, que faz a gestão dos serviços e também dos dispositivos, dos equipamentos, a gente tem que ver isso e, lógico, deixar o usuário, a pessoa, usando o serviço. Mas deu problema, o menor tempo que ela possa passar é o ideal para a empresa. Então, quanto mais rápido e mais organizado tiver esse processo de troca, SIM card ou fizer qualquer ação, é o melhor, no meu ponto de vista, para a empresa, e que você deve estar com isso ciente ou pelo menos já projetado e planejado para poder fazer.